Fala, meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui, tá? A gente vai reagir ao físico, né, radioativo, que é o Denis, né? Tem esse canal aqui bacana. Ele é professor de física. Vamos ensinar um pouco de física para um terra. E como eu já falei, né, ele tem muito conteúdo, pessoal, reagindo a terraplanistas, tá? Então você vê aqui, ó, que esse vídeo contra o Martins, eu vou até assistir esse vídeo depois pra gente reagir. Tá com 167 mil visualizações, ó, já há 8 meses. E, tipo, eu não sei nem como é que ele fez isso pra deixar fixado. Eu não sei se já é o próprio YouTube e tal, tá? E tem muito material aqui, ó. Não existe gravidade. Aí ele pega ali a participação do Robert Skur, né? Eu vou até chamar o Robert Skur para fazer uma live juntos e a gente reagir a esse vídeo. Você vê que são vídeos curtos, ó, de 8 minutos, 9 minutos. Ele é bem direto, tá? E tem muito vídeo meu aqui. Tem vídeo do Fake Flip, o Gil, o Martins. Ele reage também a outras pessoas, né? Como o Eberlin, por exemplo, aqui, né? Que não é ETP. E por aí vai. Ou seja, ele como professor de física, ele pega alguns trechos e explica, né? De forma mais técnica para o público dele, beleza? Só que a gente sabe que essas explicações estão, né, com alguns equívocos, tá? Beleza. Então vamos ver aqui agora Vamos ensinar um pouco de física para o vídeo, né? Esférica. O vídeo que ele pegou meu aqui, tá? Do Tok Tok, para poder fazer a reação. E o vídeo em si fala sobre o seguinte. Eu respondi também em forma de vídeo, ó. Em forma de vídeo, eu respondi ao Revendedoras Shopee 2, tá? Ela fez uma pergunta em um dos vídeos meus. Qual é o sentido de todos os planetas ter a forma redonda e só a Terra não? É uma pergunta muito comum, né? Para quem está querendo entender o formato, né? Para quem quer entender a teoria. E eu peguei a pergunta dela e respondi em forma de vídeo, porque o aplicativo permite isso. É muito bacana, tá? E eu sugiro vocês que estão fazendo conteúdos no YouTube, né? Que defendem a cosmologia bíblica, irem para essas plataformas, porque lá vocês alcançam mais pessoas, tá? Então, beleza. Então a gente vai ver esse vídeo aqui. Mas antes, eu queria fazer só o merchan, tá, pessoal? De vocês visitarem aqui também, ó, e se inscreverem no canal Pensando Fora da Caixa. Chegamos aos 7 mil inscritos, tá? E também vocês irem até o site pensandoforadacaixa.com.br, tá? Tá tudo na descrição, tanto do vídeo quanto no canal do YouTube. E eu acabei de fazer essa postagem, que inclusive o físico poderia reagir, né? A Wolfgang Schmidt, ó, um físico e matemático, ele questiona a questão da mobilidade da Terra. A Terra não está se movendo, tá? Então vamos para o vídeo aqui depois da propaganda, beleza? Vamos lá. O sentido de todos os planetas terem a forma redonda e só a Terra não. Vamos ver a resposta terraplanista. Porque os planetas são, na verdade, estrelas errantes que servem de luminares para a Terra. Essa ideia de planetas, como o sistema apresenta para a gente, não está correto, ok? Qual o sentido de todos os planetas ter a forma redonda e só a Terra não? Antes disso, lembrando que vamos diferenciar redondo de esférico, exato, redondo de globo, ok? Esse relógio meu aqui, ó, ele é redondo, mas não é uma esfera, ok? Então, vamos diferenciar alhos de bugalhos. Por que... Então a gente já começa desmistificando esse ponto, né? Redondo de globo, redondo de esférico, tá? Porque a Terra plana, ela também é redonda, tá bom? Então eu dei vários exemplos já. Os planetas são esféricos e só a Terra é plana? Porque a Terra, ela é muito maior do que o que é apresentado pra gente. Os planetas, eles são, na verdade, estrelas errantes, estrelas que têm o seu curso diferente das estrelas tradicionais, e elas não seguem o mesmo curso, os mesmos trajetos das estrelas que nós conhecemos, que servem de marcação de tempos, dias, anos, festas e estações. Pessoal, essa pergunta aqui, ela sempre vai ficar no meio termo para quem defende as duas teorias. Então, quem defende a cosmologia bíblica sempre vai defender esse ponto de vista. Planetas não são o que a ciência apresenta para a gente. E você não tem nunca como provar que a ciência está correta. São sempre falácias, são sempre teorias, e você tem a oportunidade e a decisão de acreditar ou não. Agora, não dá para você pegar apenas um modelo, explicar desde quando a pessoa é criança, tá? Em uma sala de aula,
explicado por uma autoridade, que é um professor, e você não tem nenhuma outra teoria ali sendo colocada, apresentada para a criança. Então, e aí? Porque existem outras teorias, existem outros modelos. Por exemplo, o modelo bíblico, onde estrelas errantes, eles são chamados de planetas. Quer dizer, planetas são chamados de estrelas errantes. Isso está, inclusive, no significado original da palavra, tá? Então, é muito complicado. Então, se a gente for aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma imagem bacana, até para o físico ter uma noção, tá? Aqui, eu gosto muito dessa imagem. A gente tem aqui a Terra, tá? Você tem o Sol, a Lua, águas acima do firmamento, né? Então nós temos aqui o campo magnético que faz, né, todo o sistema eletromagnético que faz o nosso sistema funcionar. Tudo está ligado à termodinâmica. A termodinâmica é a energia que faz o mundo funcionar. Não tem nada a ver com gravidade, beleza? E aqui eu poderia pegar uma imagem mais bacana assim, para poder exemplificar a questão das estrelas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, físico. Essa imagem, por exemplo, ó, é da própria Google, tá? A Google pegou essa imagem e colocou no Dia da Terra. Se eu não me engano, foi em 2014, 2015, algo desse tipo. E tem várias cosmologias. Isso aqui, na verdade, é um print de um clipe, tá? E aqui está representando a noite. E depois tem o Sol também se movimentando, né? As estrelas, tá? Beleza? Bem bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui a gente poderia representar a Terra desse jeito aqui, ó. Onde as estrelas, elas estão dentro do firmamento, conforme Gênesis, tá? E elas servem de marcações do tempo. Então você tem estações, festas, anos. A própria navegação antiga, ela era baseada em um modelo de terra imóvel, onde se baseava pelas estrelas se movimentando e as observações das estrelas, principalmente Cruzeiro do Sul e a Polaris, né? Inclusive o físico poderia explicar pra gente como que a Polaris está sempre no norte, centralizada, mesmo com a Terra tendo inúmeros movimentos, né? E a Terra tem bilhões de anos e a estrela continua sendo centralizada como? E aqui nós temos uma representação bem bacana, né? Das estrelas sendo elas estão mais próximas do firmamento e elas servem para iluminar a Terra e também para servir de marcações de tempos, dias, festas, anos, estações. O Sol e a Lua também são luminares para a Terra e servem de marcação de tempo, tá? Aqui nós temos outra cosmologia bacana, certo? A Terra, as estrelas, né, o campo magnético e todo o sistema funcionando em um ambiente completamente fechado, conforme criação de nosso Deus. Aqui nós temos outra cosmologia muito bacana também, tá? Isso aqui inclusive é de uma cosmologia, ela foi melhorada, tá? Do Flammarion, que inclusive é colocada como uma representação das sociedades secretas, inclusive, tá? Eles sabem sobre o formato da Terra. Beleza? Então, são representações, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem outra representação também bacana, né? Que poderia ser utilizada. Então você tem a Terra... Aqui é uma maquete, tá, físico? Então você tem a Terra com água real sendo utilizada aqui. E você tem um domo, onde o representante aqui colocou alguns feixes de luz, tipo um holograma, representando aqui, ó, na cúpula, tá? Aqui você tem as constelações, certo? Ó, e as estrelas se movem, tá? Se movem em círculos. E quem tá na Terra vai ver no céu as estrelas se movimentando, o que para vocês é um movimento aparente. Nós não defendemos isso. É lógico, tá? E é muito bem explicado. Inclusive,
as grandes navegações antigas, elas eram representadas diante de uma terra que está imóvel, diante do ponto do observador, tá? Então veja aqui, ó, o observador está aqui e você tem, por exemplo, o observador está aqui, ó, e você tem as estrelas se movimentando. Então você está parado, porque a Terra está imóvel, e as estrelas se movimentando. E as navegações antigas eram muito precisas. As ferramentas antigas também eram usadas dentro do modelo de uma Terra que está parada, certo? Então você tem bússola, sextante, astrolábio. Todas elas são baseadas em uma Terra imóvel. Lembra do vídeo anterior? Ó, princípio dos vasos comunicantes. Ó. Não importa como a água sempre vai estar plana e nivelada, ok? Não importa o recipiente, tá? Beleza? Então, basicamente é isso aí. Então, vamos voltar para o vídeo aqui. Ó. Olha que imagem bacana aqui, ó. Não estou conseguindo... Pera aí. Olha que imagem bacana também aqui, ó. Então a Terra, a Antártida, colocaram até os bonequinhos aqui, ó. Uns soldadinhos, né? As estrelas, água nivelada, né? Represada por conta da Antártida, que é a região mais alta do mundo, né? Você não vai negar esse fato. E aqui nós temos as pessoas nos continentes aqui, ó. Todo mundo de boa. Tá? Não, sem alocubração nenhuma do fato da Terra ser um globo, tá? Então beleza, vamos voltar para o vídeo aqui. Então, como a Terra ela é um reino e as estrelas estão fixadas dentro do firmamento para iluminar a Terra e servir de marcação, elas são diferentes do nosso reino, ok? É como a lâmpada de sua casa. Ela tem um formato esférico, mas o chão da sua casa é plano. Ok? Então, não tem segredo nisso aí. É muito lógico e muito explicativo por parte da criação do próprio Deus. Agora, para a explicação da ciência. Vamos escrever aqui a famosa equação de Isaac Newton para a gravitação universal. A força gravitacional, a gente já vai explicar melhor, é igual a constante gravitacional vezes a massa de um corpo. Eu vou colocar um pouco mais acelerado, pessoal, para a gente ver essa explicação dele. Vou botar aqui 1,25. E ele vai explicar de forma matemática. E à medida que ele for explicando, eu tô também com alguns argumentos aqui para ele, tá? Vezes a massa do outro corpo dividido pela distância entre eles ao quadrado, tudo bem? Essa é a lei de Isaac Newton, chamada lei da gravitação universal. O que ela explica aqui nessa equação? Ela explica como que os corpos se atraem gravitacionalmente. Ela descreve a força gravitacional. A explicação gravitacional veio só depois com Albert Einstein. Ok, para isso nós temos aqui uma constante gravitacional, que é um valor, né? Aqui nós temos a massa de um corpo, aqui a massa do outro corpo e aqui a distância entre eles ao quadrado. Se você fizer essa conta, você encontra a força gravitacional. Essa força sempre vai fazer com que uma massa atraia outra massa, tudo bem? Vamos imaginar. Então aqui você já vê que, no vídeo do princípio dos vasos comunicantes, ele colocou uma equação lá que não teve nada a ver com o assunto. Agora aqui ele já trouxe a equação gravitacional para poder explicar por que os planetas são redondos, então a Terra deveria seguir o mesmo padrão. Dentro da cosmologia bíblica, do que nós defendemos, né, de uma Terra que não é esférica, é plana, isso não se encaixa na realidade, primeiro, por conta do padrão que nós aceitamos como bíblico, né? Onde a Terra, Deus criou a Terra para servir ao homem, certo? Os luminares para servir a Terra e o homem serve a Deus, tá? Então a Terra, logicamente, ela é diferente dos seus luminares, tá? Dentro da ciência tradicional, a Terra ela tem que ser esférica para seguir os mesmos princípios físicos dos outros planetas. Aí ele vai colocar a equação para dizer o seguinte, então é por isso que a Terra segue os mesmos padrões. É isso que ele vai fazer. E aí ele coloca aí, né, no final dessa explicação, que a massa atrai massa. Aí eu pergunto, você prova isso em experimento, irmão? Onde é que está o experimento da massa atraindo massa? Onde é que está isso sendo aplicado na engenharia?
Onde é que isso está sendo aplicado na física observável empírica? Onde? Porque o único experimento que tem é a balança de Cavendish, certo? Só que a balança de Cavendish é um plágio da balança de torção de Coulomb, onde ele coloca esferas eletricamente carregadas e eles têm essa interação por eletromagnetismo, certo? Em um ambiente fechado, por isso que as esferas tendem a atrair, né? Então, mas não tem nada a ver com gravidade, certo? Então isso aí é outro ponto que nós também questionamos, tá? Esse ponto de massa atrair massa. Agora que eu desenho aqui um planetinha, tipo o planeta do Pequeno Príncipe, tá? Que ele não é esférico. Isso aqui parece mais um cometa, não parece? Uma coisa meio torta, parece uma batata, sei lá o que isso aqui parece. Ou seja, ele não é completamente redondo, certo? Não é esférico, na verdade. Por que ele não é esférico? Nesse caso aqui, porque ele não teve tempo de vida suficiente ainda. Por quê? Conforme o tempo for passando e ele for sofrendo, por exemplo, processos de erosão, você concorda comigo que um pedacinho dele aqui, ó, vai cair, esse pedacinho vai cair e ele vai cair, sei lá, aqui na superfície dele, certo? Passado mais um tempo, um outro pedaço dele aqui vai desmoronou, e vai cair aqui em direção à superfície. Aqui vai chegar um pedaço que isso aqui vai desmoronar e eu vou acabar tendo uma superfície um pouco mais arredondada. Conforme os anos vão passando, milênios, milhares, milhões, bilhões de anos, eu vou tendo todos esses pedaços desmoronando devido à gravidade e eles vão se acumulando próximo à superfície, formando uma superfície esférica. A Terra, se você parar pra pensar, ela não é completamente esférica. Mas, por exemplo, você tá lá, você vê aqui a Terra, né? Ó, ela tem certas ondulações, e por exemplo aqui vamos fazer bem exagerado o Monte Everest, tá? E aqui continua esférica e vai lá, continua aqui, tá? Conforme o tempo vai passando, o Monte Everest, ele vai sofrendo erosão, e esses pedacinhos dele vão em direção à superfície, e ficam acumulados aqui. Conforme o tempo vai passando, todo esse monte vai acabar deixando um pedaço arredondado aqui na Terra. Você concorda comigo que por causa da força da gravidade do próprio planeta, quando cai uma pedra de uma montanha, ela tá indo para uma região de menor energia, ela tá indo em direção à superfície. Se você der tempo suficiente, todas as pedras vão cair e vão formar uma superfície mais curva. Por exemplo, igual eu falei pra você, por que um cometa, um asteroide, eles têm um formato meio de batata? Porque a gravidade deles, às vezes, não é forte o suficiente para causar esse processo de arredondamento. Então... É isso. Por isso que eu falei, né? É um assunto... Por que que os planetas são esféricos e a Terra seria plana? Aí a gente vai ter a nossa justificativa e quem defende o globo vai ter a justificativa deles. E não vai ter esse senso, né, comum. A gente não vai chegar em uma conclusão. Sempre vai haver essa diferença de ideias porque as explicações não vão ser possíveis experimentar, tá? Dentro do modelo da Terra plana, a gente tem a lógica aplicada. Como eu falei, né, um exemplo bem chulo que eu botei, né? A lâmpada de sua casa tem um formato esférico, mas o chão é plano, tá? Então, se dentro do modelo da cosmologia bíblica as estrelas e os planetas foram criados por Deus, lembrando que os planetas são estrelas também, tá? Foram criados por Deus para servir de marcação de tempo, para servir de luminares, eles têm uma função específica para nós, então é lógico que eles têm um formato e a Terra tem outro, certo? A Terra é um reino, é imensa, certo? O Sol também é menor do que a própria Terra. Inclusive eu tenho uma Bíblia aqui, físico. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó. E essa Bíblia é bem interessante porque no livro de Gênesis tá aqui falando o seguinte, ó. Vamos aqui de novo fazer aquele procedimento aqui. Peraí. Vou aumentar aqui para você. Então eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia é imensa, tá? É uma Bíblia bem rara. Beleza? Se a gente for comparar com outra Bíblia minha aqui, ó, por exemplo, ó, você vê que a diferença é bem grotesca, tá? É uma Bíblia também que não tá mais à venda, porque é bem rara. E no livro de Gênesis, veja que tá bem marcadinho, ó. Ó, tá bem marcadinho. No livro de Gênesis, aqui no rodapé, ó, 2 grandes luzeiros, tá vendo? Você pode até dar pausa aí e fazer a leitura. Que fala, né, sobre a criação do Sol e da Lua. Pera aí. Porque eu tô gravando. Comam carne, viu? Quando Deus cria o Sol e a Lua, tá aqui escrito, ó. 2 grandes luzeiros.
o Sol e a Lua. Olha só, embora menores que as estrelas, são considerados maiores, porque assim aparecem aos homens. Então eu pergunto para vocês. Vamos fazer o vídeo mastigando aqui, Então eu pergunto pra você assim, ó. Como é que os antigos iam saber que as estrelas são maiores do que o Sol? Estão menores por questão de perspectiva, né? Elas estão mais distantes, então obviamente vão diminuir de tamanho em relação ao Sol, que está mais próximo, por isso que parece ser maior. Como é que eles iam saber disso, velho? Percebe? Então, são esses detalhes, irmão, que fazem com que a gente acredite no que é mais lógico. Essa explicação sua, ela descreve, ajuda a definir o seu modelo? Ajuda, beleza. Mas, fora da explicação, empiricamente, como é que você vai provar isso, velho? Não tem como, tá? Inclusive, na natureza, nem tudo é esférico. Você pode dar o exemplo da laranja, da tangerina, da maçã e tal, beleza. Mas tem outras frutas, tem outros, né, que não são. O abacate não é esférico, o abacaxi não é esférico, a banana não é esférica, certo? Então, você tem outras explicações ali onde a gravidade, para tentar dar essa esfericidade universal que vocês defendem, não se encaixa no padrão real, entendeu? Vamos lá. Então, você precisa de uma gravidade suficiente, usando a equação de Isaac Newton, para que com o tempo, cada pedrinha vá caindo e acabe se acumulando na superfície e formando um corpo esférico. Esse é o corpo com menor energia na natureza, sempre um corpo esférico. Por quê? Porque nesse caso, todos eles estão à mesma distância da superfície. Vamos desenhar aqui um corpo perfeitamente esférico? Vamos lá. Perfeitamente esférico, para a natureza, é a energia perfeita. Por quê? Você tem o centro aqui e... E aí? Vamos supor que aqui seja a Terra, tá? Ó. Cadê? Peraí. Aqui. Aqui é a Terra, tá? Tá vendo essas duas imagens aqui? Uma delas é falsa. Qual você acha que é falsa aqui? Uma delas é uma maquete. E a outra é uma foto real da Apollo. Certo? E aí? Então vamos supor aqui, ó. Tá a Terra aqui, ó. Esférica, certo? Como você tá mostrando aqui. Como é que você prova, velho? Toda essa água do mundo, irmão, grudada na parte externa de um globo, e essa água não cai por conta da gravidade, irmão. Entendeu? Não tem, velho, é muito complicado, velho. Todas as partículas estão à mesma distância do centro, ou seja, a energia gravitacional aqui é próxima de zero. E a natureza sempre busca tender a energia zero porque ela não quer ficar gastando energia à toa. E isso explica porque que todos os planetas, inclusive a Terra, são esféricos. E também explica porque que cometas e asteroides não são esféricos, porque eles não têm gravidade o suficiente ou tempo suficiente de vida para ter ficado esférico, beleza? Beleza. Então você vê que ele explica aí, né, de forma matemática, beleza. A gente aprende isso para passar na prova, para passar no vestibular, para passar no concurso. Mas, irmão, beleza? Aí eu deixei meu comentário aqui, ó. O melhor de tudo é ter a oportunidade de todos entenderem a lógica do nosso reino, concordando ou não. Aí, como é o público dele, né? Aí já tem os comentários, né? Tirando sarro e tal, mas aí é besteira. Nem vou ler. Certo? Beleza, ele citou Newton, tá? Ele citou Newton, então... Cadê Newton aqui, ó? Deixa eu te mostrar aqui, viu, físico? Ó, Newton inventando a gravidade aqui, ó. Tá? E aqui você não vai poder negar não, viu, irmão? Você não vai poder negar isso aqui não, tá? Ó o Newton aqui, ó. Inventando a gravidade. Ó quem ajudou Newton a desenvolver essa teoria, né, da gravidade. Demônios.
tá? Newton era um bruxo, era um feiticeiro, tá? O cara que pesquisou 50 anos da vida de Newton provou isso. Inclusive, está no meu site. Ó, Newton, Isaac Newton, a biografia de Michael White. Newton, o último feiticeiro. Então, Michael White, que tá aqui, ó. Ó, Michael White, ele pesquisou 50 anos da vida de Newton, viu, físico? E ele concluiu que, ó, Isaac Newton e o mistério da gravitação. A influência do misticismo, ocultismo e alquimia na gênese da física moderna, segundo Michael White. Olha só isso aqui. Newton, o mago da razão. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui também, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Segundo White, das mais de 4 milhões de palavras que Newton deixou escritas, 3 milhões remetem ao mundo oculto. Tá? O livro que Newton mais leu na vida, inclusive, foi a Bíblia, tá? Acho que isso aí a gente não vai negar. Ele, porém, temia deixar público este envolvimento, pois a alquimia era crime passível de pena de morte, já que seus adeptos queriam produzir ouro e isso era uma ameaça para o sistema monetário. Newton, inclusive, tentava fazer isso. Ah, beleza, era a concepção da época, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não vamos negar de que Newton foi um feiticeiro, tá? Foi a alquimia, com seu conceito de um espírito de afinidade química difundida pela matéria e permitindo a ocorrência de reações químicas, aliada ao arianismo secreto de Newton e a sua noção do corpo espiritual de Cristo, difuso pelo universo como um meio onde a matéria pode se movimentar, que permitiu a ele aceitar que a força da gravidade pudesse agir a uma distância aparente. Explica. Olha só. A maçã? Bem, já sabíamos que a história da inspiração da queda da fruta diante dos olhos de Newton não era para ser levada a sério. Tá? Sou eu que estou falando isso? Não, né? Para depois não ficar dizendo que eu sou negacionista. A maçã? Bem, já sabíamos que a história da inspiração da queda da fruta diante dos olhos de Newton não era para ser levada a sério. O que desconhecíamos era o autor da ficção. O que desconhecíamos era o autor da ficção. Ninguém menos que o próprio Isaac. Ele inventou essa história para encobrir a verdadeira linha de raciocínio. Ó. Ele inventou essa história para encobrir a verdadeira linha de raciocínio oculta que utilizou para chegar às forças gravitacionais. Aqui é só um trecho, tá? Newton, quando velho, quis encobrir seus estudos alquímicos e também deixar uma imagem póstuma fascinante e condigna dos seus status de grande gênio de sua época, tá? Aqui, ó, de sua era. Aqui, ó. Ele adorava fazer autopromoção, conta White. Então, irmão, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: vocês físicos sabem dessa história aqui? Que Newton era um feiticeiro? Tá? E tudo foi invenção do bruxo, irmão. Tá aqui, ó. Ó ele aqui, ó, sendo representado, ó. A maçã, a caveira, o pezinho aqui, o compasso, né? Você sabia que Newton era da maçonaria? Aqui, ó. Os pergaminhos egípcios, ó. Aqui, ó. O olho que tudo vê. Escritos dos egípcios, né? Da qual Newton se inspirava bastante, tá? Era um feiticeiro, irmão. E a ciência tá cheia de ocultismo. E você precisa entender que isso é uma realidade, irmão. É por isso que nós, né, que somos opostos a essa física satânica,
nos opomos a isso, tá? Aqui, ó. Versículos, culto ao sol. Tá aqui o sistema heliocêntrico aqui, ó. Ó o sistema heliocêntrico aqui, irmão. Ó. É o culto ao sol, irmão. O sistema solar é paganismo. O sistema solar, ó, o Deus Invictus aí, ó, o Deus Sol romano. Aqui, ó, sempre foi cultuado ao longo da humanidade. Os maias cultuavam. Ó a pirâmide aqui, irmão, ó. Bem no centro, ó. É um demônio, tá? É um demônio. Aqui é o Deus Sol. Ó. Kinish Ahau era o Deus Sol da mitologia maia e também o Deus da música e da poesia. O seu nome significa o Senhor dos olhos de sol, o olho que tudo vê. Era o Deus do dia, do vigor e do fogo, representado como um pássaro de fogo durante o dia. E por aí vai. Aqui, ó. Mais outra divindade representada, né, pelo sol. Aqui é Apolo. E aqui nós temos o Deus Sol sendo representado na nossa era, através do sistema solar. Por que é que os planetas têm nomes de anjos caídos, hein? Entendeu, irmão? Tá o Deus Sol sendo cultuado aqui, ó. Tá? Ó. Beleza? Os bruxos da antiguidade se tornaram cientistas, pô. Você tem que aceitar isso aí, irmão. Tá? Tá aí o sol sendo representado. Beleza? Ó. Tudo é paganismo. Tudo. Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Deus Sol, Sete, Amun, Ptah e por aí vai. Tá? Sempre você vai ter o lado religioso. E isso é paganismo. Tá bom, irmão? Tem muita coisa aqui que eu poderia estar mostrando, inclusive, né? Beleza? Então é isso aí. Um vídeo tranquilo, curto. Eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever, tá, pessoal? Tanto no canal Pensando Fora da Caixa. Chegamos, graças a Deus, aos 7.000 inscritos. E eu estou agora postando também os shorts, tá? Ou seja, os vídeos que eu estou postando no TokTok, os vídeos que eu estou postando no Face, os vídeos que eu estou postando no Instagram, agora estão aqui, tá? E estão alcançando bastante gente, ó. 1.000 visualizações, 19.000, 982, 2.000, 1.000. Para o YouTube é muito isso aqui, tá? E a gente vai alcançando mais pessoas dessa forma, tá? 3.000, 19.000 visualizações, ó. Tá? 3.400 e por aí vai. E o trabalho continua dessa forma. Vídeos curtos. Nós temos vídeos mais longos, como esse aqui. Nós temos postagens também, tá? História de Tobias. As entrevistas e o ao vivo. As entrevistas que vão retomar em breve, tá? Beleza, meus amigos? E não se esqueçam de visitar também o site. Inclusive o físico poderia até pegar algumas coisas aqui, tá? A gente podia finalizar, né, com essa notícia maravilhosa, né? Quer dizer que a Andrômeda vai colidir com a Via Láctea. Show de bola. Aqui, ó. Andrômeda vai colidir com a Via Láctea, viu? Duas galáxias vão colidir. E aí, tá bom pra você ou tá ruim? Aí eu tenho que acreditar nisso aqui, né? Nessa bizarrice. Me ajude, irmão. Tá bom? Então, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe.